Oi, gente! Nesse vídeo eu fiz uma peça que eu me encantei por ela, achei que ficou muito elegante. Eu sou Eliana de Oliveira e você está no canal Lioli Arte. Seja muito bem-vindo aqui! Esse baú foi usado em um evento para crianças na minha igreja, por isso que está decorado assim. Ele é bem grande, mede 23 por 31 e tem 15 centímetros de altura. E nele já tinha sido passado goma laca indiana por dentro e por fora. Eu vou forrar esse baú com juta, que deve ser preparada previamente com termolina leitosa, cola branca diluída em água ou aquela goma que se usa em peças de crochê, para que ela fique engomada, durinha, evitando que a trama entorte e desfie. Porém, como ia demorar para secar, eu passei somente a cola branca pura nas bordas e agilizei a secagem com o secador. Mas não é o ideal, pois dificulta a forração. Marquei então um retângulo com fita crepe de forma que sobrasse uma borda ao redor. E o pedaço de juta que separei dá para forrar todo o baú, exceto o fundo. E agora eu vou fazer um detalhe nesse retângulo que vai ser a arte principal dessa peça. E para isso eu vou usar barbante 24 fios usado no macramê. Dividi o retângulo ao meio, passei o fio em uma agulha de fundo largo e contei 10 vezes a altura desse retângulo e cortei o fio. Passei um pouquinho de cola para o fio não ficar desfiando. Depois passei a agulha no primeiro buraquinho da trama de baixo para cima e prendi a ponta por baixo com a fita crepe. Para que o espaçamento entre os nós fiquem bem distribuídos, é importante achar o meio desse retângulo, tanto na vertical quanto na horizontal, para podermos nos situar e distribuir bem esses nós. Eu fiz 3 nós de baixo até o meio e vou fazer mais 3 do meio até em cima. Para fazer o nó, eu faço uma voltinha com o fio e seguro nele na parte que está saindo da trama. Dou uma puxadinha no fio para formar uma argolinha menor e passo a agulha 5 vezes por dentro dessa argolinha. E vou arrumando para as voltinhas ficarem bem arrumadinhas. É bem simples de fazer, mas estou fazendo devagarinho para ficar bem compreensível. E terminadas as 5 voltinhas, eu puxo o fio para formar o nó. Se você está conhecendo o meu canal hoje e está gostando desse vídeo, eu te dou as boas-vindas e te convido a assistir outros vídeos como esse. E aí eu passo a agulha pelo primeiro buraquinho da juta e passo por baixo de 2 fios da trama. E isso se eu quiser que o nó fique juntinho um do outro. Se eu quiser mais distância, eu passo por baixo de mais fios e recomeço o processo para formar o próximo nó. E faço assim em todas as carreiras. E pronta então essa arte, eu posiciono a juta sobre o baú para sentir o efeito. Retiro a juta e passo uma camada grossa da cola branca sobre a tampa. E observe que eu não retiro as dobradiças. É muito importante que a camada de cola seja grossinha e ainda esteja molhada para que a gente possa movimentar a juta e posicioná-la no lugar certo. Eu gosto de medir para não confiar no olhômetro e me arrepender depois. Feitas todas as medições, aí então eu posso pressionar a juta, principalmente ali onde ficam os nós, para ficar bem esticadinho, para que não fique nenhum lugar assim suspenso porque a cola secou ali e não ficou muito bem colado. E isso deixa um acabamento grosseiro e desleixado, né? Um aspecto que não fica fino. Pense sempre que essa peça vai levar a nossa assinatura. Com a ajuda de uma espátula, eu vou pressionando e alisando bem. Veja que procuro deixar a trama da juta bem alinhada com as laterais.
Deixe secar totalmente essa parte para fazer o restante da forração, para que a juta não saia do lugar. Para forrar a frente, prenda a abertura das laterais com fita crepe. Como eu quero que a trama da juta siga alinhada, dando uma continuidade da tampa para frente, então eu colo a juta ignorando a abertura da tampa e deixo para fazer o corte depois da juta seca. E perceba como ficou bem alinhada a trama, e teria ficado ainda melhor se eu tivesse engomado, como eu falei no início. E a parte de trás eu faço a forração com a dobradiça, eu só não passo a cola sobre ela e faço o recorte com o estilete depois que a juta estiver totalmente seca. Depois de cortada, eu ajeito ali ao redor da dobradiça com a espátula e depois, quando eu for fazer a parte interna, eu retiro a dobradiça e retiro esse excesso da juta com a tesoura. Antes de colar as laterais, eu retirei todo o excesso da juta da parte da frente e da parte de trás. Cortei bem rente com a quina para não sobrepor a juta, porque como ela é grossa, fica um relevo. Retiro a fita crepe antes de colar. Como a parte de cima da tampa é abaulada, então eu alinho a juta pela parte mais alta da tampa e deixo uma sobra ali da juta nas extremidades e depois então eu recorto o excesso. Isso para que a trama fique reta, não fique acompanhando o abaulado da tampa. E esquecendo que eu preciso fazer o corte da abertura da tampa, aproveitando que dá para ver a abertura pela lateral. Comecei a fazer o corte com estilete de precisão, mas descobri que o comum é bem melhor para essa situação. Passada a cola na lateral, eu desço a juta e vou pressionando de forma que a trama fique alinhada na horizontal. E as sobrinhas das extremidades, depois que estiver bem seco, eu corto. Já cortei desse lado que estava seco e precisa ficar assim, ó, bem direitinho. E depois então eu vou cortar esse lado. E para cortar a juta na abertura das laterais, eu introduzi o estilete na abertura que já estava cortada e vim cortando ali. E com esse estilete ficou bem mais fácil de cortar. E a sobrinha da juta nas quinas eu cortei com a tesoura e depois eu passei uma colinha ali para ficar bem perfeitinho e aquelas pontinhas ficarem bem coladas. E no fundo eu cortei as sobrinhas e colei a juta. E a parte da forração externa ficou pronta e eu fiquei bem feliz com ela, gostei bastante. E a parte interna eu forrei depois. E a partir daí, gente, cada um faz o que achar que vai ficar mais bonito. Eu vou seguir com o projeto que eu idealizei. Bem, e agora eu vou fazer uma textura sobre a juta e sobre os nós. Não é para essa textura cobrir a trama da juta, porque eu vou retirar todo o excesso, mas é para dar um efeito mais especial, mais artístico, como se eu estivesse fazendo uma tela. Eu vou usar o gesso estuque de secagem rápida, vou acrescentar uma colher de batida de pedra para dar mais resistência a esse gesso e um pouquinho de cola para ficar bem aderida ali à juta. Ah, e água também. Misturo bem e com um pincel de cerdas duras eu vou aplicando essa textura sobre os nós e sobre a juta também. E com a espátula eu vou retirando todo o excesso. A ideia aqui é que a textura entre em todos os buraquinhos e que fique aparecendo a textura da própria juta. Então, por isso que eu vou raspando com a espátula, retirando todo o excesso, para que fique esse relevo da juta aparecendo. E eu fiz esse processo em todo o baú, em todos os lados. E pronto, com tudo seco, eu passei a lixa levemente para tirar os excessos que poderiam ter ficado em algum ponto.
E eu achei que o efeito ficou muito bom do jeito que eu imaginei. E a parte interna eu forrei também, só faltam as laterais aí da tampa, e a parte de baixo do baú eu forrei também. Mas eu não parei por aí, minha gente. Eu pintei toda a parte externa desse baú com a tinta PVA na cor alecrim. E a parte interna eu pintei com a tinta na cor areia. E para pintar sobre essa textura, é necessário usar um pincel de cerdas duras e esfregar bem o pincel, para que a tinta cubra toda essa textura. E com tudo pintado e seco, eu realcei essa trama, essa textura, com um médio envelhecedor na cor Dark Chocolate. Com um pincel largo de cerdas duras, sujei no médium envelhecedor, retirei bem o excesso e fui passando sobre a textura. Fiz uma pátina seca na realidade. E nesse processo é preciso ter muita cautela, porque qualquer excesso de tinta dá um borrão e dá uma trabalheira para consertar. Então é melhor ir aos poucos e até chegar no ponto que a gente quer. Gente, eu quero pedir para vocês deixarem um comentário, darem um like, um dislike, compartilharem com alguém, porque isso vai me ajudar demais a fazer esse canal crescer. Ah, e tem uma novidade também. Se abaixo do vídeo aparecer a palavra hypar e vocês clicarem, vocês vão estar dando pontos para o meu canal e também vão me ajudar muito. Então, por favor, façam isso. Muito obrigada! Bem, com a pátina toda pronta, eu vou fazer a finalização com a cera em pasta incolor. Eu passo sobre toda a textura e depois que ela estiver seca, eu passo um paninho de malha ou uma flanelinha para lustrar. Na frente eu vou usar uma tira de couro sintético, que eu dobrei ao meio, passei uma cola ali para juntar as duas pontas e coloquei uma tachinha e já fiz um furinho previamente ali com o agulhão e depois vou bater com o martelo. E por dentro eu pintei com a tinta PVA na cor areia. E ainda vou fazer um consertinho aqui nas bordas, porque eu fechei e ainda não tinha passado a cera e ele arrancou ali um pedacinho. E para você que chegou até aqui, me diga o que você achou desse baú. Muito obrigada por você estar comigo até agora e até o próximo vídeo, se Deus permitir. Tchau!